Vamos lá, meus amores. Então, a nossa aulinha de ciências de segunda-feira também. Nós temos aqui o esquema, então, vamos continuar falando de cadeia alimentar. Então, tem um esquema que representa uma cadeia alimentar. Observe e responda as questões propostas. Então, aqui tá bem tranquilo, bem legal, ó. Então, né, vamos analisar nossa cadeia alimentar que nós temos aqui, ó. O que acontece aqui? Nós temos a cadeia alimentar que começa aqui, ó, com as algas, não é isso? Olha lá, algas, né? A gente tá falando aqui, ó, algas microscópicas, que às vezes a gente não consegue enxergar sem o auxílio do microscópio, né? Aí depois tem o que aqui, ó? Pequeno camarão, né? Pequeno invertebrado, é o camarão. Então, ela tá dizendo o seguinte, ó, que o camarão come a alga. Aí depois do camarão tem um peixe, que é um pouquinho maior. Quem come o camarão? O peixe come o camarão, entendeu? Então olha lá, flechinha pra lá. Então olha lá, o peixe comeu o camarão. E depois do peixe tem o que lá? Tem o leão marinho que come o quê? Que come o peixe. Né? Então aqui nós temos o exemplo de uma cadeia. E aqui embaixo está dizendo assim, então, ó. Na cadeia, escreva quem é. Quem é o produtor mesmo? Lembra que eu ensinou para vocês que o produtor tem que ser o quê? São vegetais ou algas. Então, ou seja, a alga produz, porque a alga faz a fotossíntese. Então, por isso, ela é chamada de produtora, não é isso? Aí depois, consumidor primário. Quem que é o consumidor primário? Lembra que a professora falou? É quem se alimenta do vegetal ou do que é produtor, no caso. Então, o consumidor primário é quem se alimenta do produtor. Depois tem o que? O consumidor secundário. Quem que é o consumidor secundário? É quem se alimenta do consumidor primário. E depois o consumidor terciário, que é quem se alimentou do secundário, tá? E se tivesse o decompositor, seria o quê? Quem vai decompor, né? O último, que era o terciário lá, né? Mas, então aí é bem facinho. Aí depois, na questão B, na questão B tá dizendo assim, ó, deixa eu colocar pra cá pra você não ficar vendo, ó. Tá dizendo assim, ó, questão B. Que grupo de seres vivos está faltando para deixar a cadeia alimentar completa? O que faltou no final? A professora até falou. O que faltou? Qual foi o final? Qual que é o final da cadeia alimentar? Então, começa pelo produtor. Quem termina? É o decompositor, né? Então, que grupo que falta ali? Falta o grupo dos... Tá, já até falei, tá, crianças? A número 2. Os produtores são seres vivos fundamentais na cadeia alimentar, pois eles conseguem produzir seu próprio alimento. Então, nós já sabemos que o produtor ele é primordial. Ele tem que produzir, se não fosse o produtor, não teria cadeia, porque tem que produzir um alimento para o outro se alimentar, né? Qual é o nome do processo que os seres vivos produtores realizam para obter o seu próprio alimento? A professora falou ali em cima já, que utiliza a luz do sol, que utiliza a clorofila. Qual que é o processo? Chamado o quê, então, crianças? É o processo de fotossíntese, tá? Então, para o produtor conseguir produzir o seu alimento, ele precisa do processo de fotossíntese, tá? O processo que ele realiza. E depois nós temos a letra B. Complete o esquema a seguir com os elementos necessários e os elementos produzidos por meio ambiente. Então tá assim, ó. Para produzir a fotossíntese. O que é preciso para produzir a fotossíntese? Então, lá, elementos necessários. Quais são os elementos necessários para produzir a fotossíntese? Como a professora falou, a luz do sol, a água e o gás carbônico, porque a planta já tem a fotossíntese, ela já tem, na verdade, a clorofila está na planta. Então, o que ela precisa? Então, elementos necessários: luz solar, água e gás carbônico. Quando ela tem todos esses elementos, que junto com a clorofila que ela tem nas folhas, ela vai produzir que alimento? Então, elementos produzidos. Como é chamado o elemento produzido? Ela produz o açúcar, que é chamado de glicose, que é o alimento dela, né? Todo produtor, no caso, todo produtor. E depois, e também faz o quê? No processo de fotossíntese, lembra que a senhora falou para você já? Que o processo de fotossíntese é um processo que ocorre, que ele absorve o gás carbônico que está na atmosfera, faz todo esse processo e libera para nós o quê? O oxigênio, que é o gás filtrado. Então, ele usa o gás carbônico para produzir seu próprio alimento. E ele passa por um processo de purificação e libera para nós o oxigênio. Então, só revisando, ó. Então, elementos produzidos, quais são? Açúcar, que é chamado de glicose, e o gás oxigênio. Elementos necessários, quais são? Luz solar, água e gás carbônico. Depois tem na letra C. Cite 3 exemplos de seres vivos produtores. 3 exemplos de seres vivos produtores. Quem são os seres vivos produtores? Quem são, será? Lembra que a senhora falou? Plantas, algas
e também as bactérias são chamadas de seres produtores, tá, crianças? E depois aqui nós temos aqui, ó, atividade número 2. Vocês estão vendo aqui vários seres vivos, não é isso? Olha lá, todos são seres vivos. A planta, ser vivo, o coelho, a raposa, o cavalo, a galinha, o pé de milho, o ser humano, o gato, o sapo, a serpente, a onça parda, o fungos e as bactérias. Olha lá os decompositores. Quem são os decompositores aqui? Fungos e bactérias, né? Quem são os consumidores aqui? Arbustos verdes, pé de milho. Quem mais tem produtor aqui? Tem mais? Não, não tem mais. Então, olha lá, só os arbustos e o pé de milho que é produtor, né? Aí depois, então o que acontece? Você vai olhar isso daqui e na página 18, você vai lá, ó, cadeia alimentar 1. Então, você vai formar uma cadeia alimentar com a primeira fileira. Qual que era a primeira fileira? Quem tinha na primeira fileira? Olha lá, quem é, ó? Arbusto, coelho, raposa e cavalo. Então, lembra assim, ó. Você coloca lá arbusto, uma flechinha pro coelho, depois outra flechinha pra raposa, outra flechinha pro cavalo, tá certo? Aí depois, qual que era a cadeia alimentar 3? Você vai olhar lá, a cadeia alimentar 2. Vai olhar qual que era na 2. Não vou falar mais não, só você vai fazer agora. A 2 e a 3, tá? Lembrando que aqui assim, ó, olha lá, ó, criança assim, ó. Cadeia alimentar 1, cadeia alimentar 2 e cadeia alimentar 3, tá? Pera aí, criança, que a professora falou errado. Pera aí que a professora falou errado. Pera aí que eu falei errado. Não é pra seguir assim não, tá? Não é não, tá? Não tem nada a ver. Você vai montar a cadeia alimentar 1. Então, vamos colocar lá. Você vai colocar, de repente, lá assim, ó. Arbusto. Tá? Quem come o arbusto? Pode ser o coelho? Pode ser o coelho. Quem come o coelho? Pode ser o exemplo da raposa? Pode ser o exemplo da raposa. Tá? Então, raposa. Depois, decompositor. Quem que é o decompositor? É o fungos, tá? Então, não tem nada a ver, criança. Não tem nada a ver seguir aqui, não. A professora falou, comeu barriga, passou batido, ó. Eu só não vou gravar de novo porque tá um vídeo extenso já. Então, olha lá. Aqui não tem nada a ver. É geral aqui. Então, você pegou o quê? A primeira cadeia. Eu peguei o arbusto, peguei a raposa. Quem come a raposa? A onça parda. Quem vai decompor a onça parda? Quem? O fungos, né? Entendeu? Bactéria não, fungos, tá? Que vai decompor lá. Tá? Aí depois a outra cadeia. Você que vai montar, tá, crianças? Aí é número 4. Número 4 tá dizendo assim, ó. Volte ao quadro da atividade anterior e ligue os seres vivos com setas, de modo a formar uma teia alimentar. Não, isso pode deixar número 4, criança. Número 4 não precisa fazer não, tá, crianças? Só número 5. Número 5 é bem legalzinho, ó. Observe a imagem e responda às questões. Então, gente, ó, número 4 não precisa fazer. Agora aqui, ó, observe a imagem e responda as questões. Então, você tá vendo aqui, tem um gatinho atrás do quê? O que o gatinho tá atrás ali, gente? O que é? É um ratinho, não é um ratinho? O que o ratinho tá comendo? Dá pra ver? Eu acho que o ratinho deve estar comendo o quê? Um carocinho de milho? Sei lá. Vamos ver o que pede aqui então, ó. A letra A. O que está acontecendo na cena? Então, você vai falar o que está acontecendo na cena. Tem um animal que está sendo caçado, não está? Não tem isso? Porque o gato quer comer ele porque ele quer se alimentar, não é isso? Então, está acontecendo o quê? Um animal sendo caçado caçando o outro para se alimentar, né? O animal está sendo caçado, tentando fugir. Você que vai descrever o que você acha, tá? Aí depois na letra B. Os animais que aparecem na imagem poderiam também ser chamados de presa e predador? Nesse caso, escreva qual deles é a presa e qual é o predador. Quem que é a presa ali no caso de crianças? O rato é o quê? É a presa, não é? Porque ele vai ser pego pelo gato, né? O gato vai matar ele, no caso. Então, quem que é o predador? O gato. Então, o rato é a presa e o gato é o predador. Escreva com suas palavras qual é a importância da alimentação para os seres vivos. Vocês acham a alimentação importante? Você consegue ficar sem se alimentar? Você é um ser vivo também, não é, criança? Então, você consegue ficar sem se alimentar? Não, né? Por quê? Porque por meio da alimentação, nós conseguimos a nossa energia e os nutrientes necessários para a nossa sobrevivência, não é assim? Então, a gente precisa ser diariamente, todos os dias. Eu não consigo ficar sem comer. Eu posso até passar um dia sem comer, mas no outro dia eu vou estar fraco. Porque a alimentação é muito importante para nós termos a nossa energia e nutrientes necessários para vivermos, né? E depois a letra D. Monte uma cadeia alimentar completa, incluindo o animal dessa imagem. Então, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar que se fosse fazer lá. O que o rato come? O rato come milho. Ele come milho, ele come arroz, ele come feijão. Depois do rato, quem come o gato?
Depois, então seria o quê? Milho é o produtor. Depois, quem é? O rato. Depois quem? O gato. E depois o quê? O decompositor, tá? Depois o outro, pode ser que o trigo, o rato come trigo? Sim, pode ser. Então lá, o rato come o trigo. Então vai ter trigo, rato. Quem come o rato? Uma ave come rato, sem ser o gato. E o gato come a ave. E depois o decompositor. Então, são criar uma cadeia pensando nessa imagem que estão vendo ali, tá bom, crianças? Beijinhos, ó, só lembrando que lá atrás a professora tinha falado que era seguindo aqui, não é seguindo aqui não. Você vai pegar os alimentos aqui, vai ver quem se alimenta disso aqui e assim por diante, tá bom, crianças? Beijinhos, fiquem com Deus.